Bom dia, pessoal. Nossa aula hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre frutas e hortaliças. E o nosso primeiro experimento, a gente vai falar um pouquinho sobre escurecimento, o escurecimento enzimático. Como a gente viu na aula teórica, nós temos a enzima polifenol-oxidase que está presente nas frutas, em geral nas frutas e hortaliças. E essa enzima, ela é ativada no momento em que a gente faz o corte dessas frutas, tá? E aí causa o escurecimento enzimático dessas frutas e isso a gente tem perda de nutriente. Só que nós temos algumas formas, da gente diminuir a ação dessa polifenol-oxidase, inativando essa polifenol-oxidase, e aí com isso a gente tem sensorialmente um fruto mais aceito, de uma aceitação melhor, de característica sensorial mais aceitável, e a gente acaba tendo também uma diminuição da perda de vitaminas nessas frutas e também diminui perdas de agentes, de fatores antioxidantes aí nesse caso, tá? Então, a gente vai começar aqui para vocês verem, nós trabalhamos na verdade, com 5 tratamentos, tá? Então, a gente fez, o que nós fizemos? A gente pegou 3 tipos de fruta, Então, a gente pegou a maçã, a pera e o abacate. A gente ia pegar a banana também, só que acabou que a banana não amadureceu, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer isso na casa de vocês com a banana. Então, quanto mais madura a fruta, melhor, tá? Porque você acaba tendo maior teor de polifenol-oxidase e menor teor de tanino. Quando a fruta está muito verde, ela acaba tendo muito teor de tanino, entendeu? Então, a gente pegou essas frutas, vocês podem acompanhar na apostila, a gente cortou as frutas, e fizemos, na verdade, 5 tipos de tratamento, E aí, durante esse tratamento, o que a gente faz? Cada fruta, cada tratamento, a gente deixou por mais ou menos 5 minutos, depois a gente drenou o líquido e a gente esperou mais um tempo para poder, cerca de 30 minutos mais ou menos, para poder ver o resultado desses tratamentos. A gente usou, então, o tratamento, a gente utilizou solução salina, usamos uma solução ácida feita com apenas suco de limão, usamos uma solução com açúcar, fizemos um branqueamento, que nada mais é do que na imersão em água fervente. Essa imersão a gente deixa por mais ou menos 30 segundos a 1 minuto, que aí você causa a inativação da enzima. E nós fizemos também o tratamento, que a gente fala o tratamento que não fizemos adição nenhuma, simplesmente deixamos as frutas sobre o ar, Então, a influência do ar sem tratamento é exatamente para a gente ver como que a falta desse tratamento ativa a polifenol-oxidase e causa, então, o escurecimento dessas frutas. Então, nós vamos pegar aqui, primeiramente, o açúcar. Nós vamos mostrar para vocês cada fruta em que a gente tratou com açúcar, uma solução, açucarada. Então, o açúcar, vocês percebem aqui que nós não temos escurecimento da fruta, tá? Essa fruta tá completamente sem escurecimento. Então, a gente tem a pera, a gente tem aqui a maçã, tá? Também sem nenhum tipo de escurecimento, vocês podem ver, notar aqui, tá? Com açúcar. E o abacate, O abacate também, ele tá bem maduro, tá até bem mole, então você percebe também que o abacate não teve nenhum problema de escurecimento, tá? Então isso é a solução de açúcar, ela acaba sendo uma solução em que a gente consegue ter, uma solução para você evitar o escurecimento enzimático dessas frutas. A segunda forma que a gente tem é o sal, tá? E aí com o sal, o que nós temos também, ó? A pera, tá? Uma solução salina, ela não teve escurecimento, a gente fez até um cortezinho perto da casca, porque geralmente na casca a gente tem muita polifenol-oxidase. E uma solução salina realmente
né, evitou esse escurecimento. Na maçã aconteceu a mesma coisa, tá? A gente pegou as frutas em que a gente sabe que tem muita polifenol oxidase que causa escurecimento, né? Vocês podem usar qualquer fruta. E o abacate, né? A fruta abacate, ela fica realmente, em geral, ela escurece muito. E o abacate também teve a mesma, né? Nós tivemos o mesmo resultado aí. Isso então foi com a solução salina. Uma solução ácida que a gente colocou suco de limão, isso é uma das formas que às vezes a gente faz dentro né, quando você vai fazer uma salada de frutas, é muito comum você adicionar alguma solução ácida, então às vezes um suco de laranja, um suco de limão, para evitar o escurecimento das frutas, né, numa salada de frutas, isso é muito comum. Então a gente usou aqui o limão, vocês vão poder ver, ó, a maçã, ela também está completamente, né, sem a polifenol oxidase. Isso aqui já tem meia hora que a gente fez, tá? A pera, a mesma coisa, a pera também tá bem madura, tá? Então a gente percebe também que nós não temos a ação da polifenol, tá? A fruta está bem clarinha, né, de uma aceitação sensorial, visual muito boa. E o abacate a mesma coisa, ó, que vocês podem ver, né, o abacate que geralmente tem muito escurecimento, tá ok? E nós vamos ver também o processo do branqueamento, tá? Que esse branqueamento foi o que eu já falei para vocês, né, a gente coloca numa solução de água fervente. Então, você, dependendo da fruta, você não pode deixar muito tempo, porque na verdade, o branqueamento é o choque térmico. Então, o que você faz? Você joga na água fervente, deixa aí por 30 segundos a 1 minuto. Isso depende da fruta. Se a fruta for muito já mais mole, 30 segundos já basta. Se a fruta já for um pouco mais dura, você pode até deixar 1 minuto. Mas o branqueamento, ele caracteriza também em que o final, assim que você tira da água, você joga uma água fria para poder você parar o processo de cozimento, porque o branqueamento acaba sendo um cozimento. Então você inativa essa enzima e aí você tem que jogar água fria exatamente para poder dar o choque térmico e parar o processo de cozimento, tá? Aqui a mesma coisa, ó, a gente tem um processo de branqueamento, tá? E que você também não tem, né, a formação da polifenol. O que acontece, às vezes, por causa do branqueamento, por causa da água quente, você acaba tendo um certo cozimento dessa casca aí, né? Com a maçã. Na maçã, a gente já percebeu, deu um pouquinho, né, de formação de polifenol. Às vezes, o tempo não é suficiente, você precisa de mais tempo para poder conseguir ter essa ação. Tá? Eu, particularmente, quando a gente pensa em branqueamento, eu não sou muito favorável, porque o branqueamento acaba não sendo totalmente eficiente e às vezes deixa a fruta muito amolecida, tá? E o abacate, ele ficou perfeito, ó, em termos de não ter escurecimento, tá? Então a gente tem também nessa fruta aqui, que vocês podem ver, tá ok? E por último aqui, que a gente já deixou essas frutas nós deixamos aqui né, sendo sobre o ar, né, atmosférico aí, nós temos aqui nesse caso, né, vocês vão poder ver, mas o que acontece quando você deixa apenas no ar, né, sob a influência aí sem nenhum tipo de tratamento. A gente já deixou mais ou menos meia hora. Eu vou continuar deixando. Vocês vão ver que eu quero que ao final, né, de toda a minha gravação aqui da minha aula, vocês vão ver no final o que acontece, tá? O que a gente percebe aqui? Que a maçã, ela tem um escurecimento, né? A maçã teve um processo de escurecimento. Não sei se vocês conseguem visualizar, né? A gente tem o escurecimento aqui. O escurecimento também, principalmente nesse local aqui, tá? Então, é isso que acontece, porque a gente não inativou a polifenol oxidase. A pera, ela tá apenas começando o processo de escurecimento. Aí ela começa o escurecimento aqui na casca, tá?
e um leve escurecimento aqui. Por isso que eu quero deixar mais tempo para vocês verem, né? E o abacate está começando o processo de escurecimento ainda, né? Eu vou deixar por mais um tempo e depois a gente vai mostrar novamente essas frutas que estão sem tratamento nenhum, né, de inativação da polifenol, para vocês verem o resultado, tá ok? Daqui a pouco a gente retorna. Pessoal, continuando aqui nossa explicação, né, da aula de hoje, frutas e hortaliças. A gente deixou mais um tempinho com aquelas frutas, né, sobre o ar. Então você já vem aqui, ó, um escurecimento bem acelerado da maçã, né, indicando a ação da enzima polifenol-oxidase, né? Se a gente deixar mais tempo ainda, a gente vai ter um escurecimento ainda maior. Na pera a gente não teve tanto. Às vezes, quanto mais, se a fruta tá mais verde, geralmente acontece mais o escurecimento nessa borda aqui, ó, na casca. Tá vendo que a casca tá bem escurecida, tá? E às vezes tem muito maior teor de polifenol-oxidase, provavelmente perto da semente da fruta, tá? O abacate a gente já não teve muito escurecimento. O abacate está levemente maduro, então o abacate não tem muito escurecimento. Aí nós vamos partir agora para um outro experimento que nós fizemos para a gente avaliar a estabilidade dos pigmentos em relação ao tratamento térmico. Então o que a gente fez? A gente trabalhou com vegetais com clorofila, com caroteno, com antocianina e com antocianina, tá? Então, com a clorofila a gente trabalhou com brócolis, com caroteno a gente trabalhou com cenoura, a antocianina com repolho branco e a antocianina o repolho roxo. E esses quatro vegetais, cada um sofreu 4 tratamentos. Então, um tratamento controle, que é cozimento em água normal, o outro tratamento que foi no vapor, o outro tratamento com bicarbonato, tá? A gente adicionou 1 colher de sopa de bicarbonato na água de cocção e no outro 1 colher de sopa de vinagre, tá? Então a gente fez um meio, né? Um meio com água pura, um outro meio, né? Só no vapor, outro meio com ácido, outro meio com uma substância alcalina. E aí a gente vai ver o efeito dessas substâncias, né? Desses meios ácidos e alcalinos em relação a estabilidade do pigmento e também a estabilidade das fibras, tá ok? Então, primeiramente, né, nós trabalhamos aqui, ó, com a cenoura. Vou mostrar para vocês a cenoura. Eu vou pegar até um garfo aqui para poder todo mundo ver. Só um minuto. Então, o que nós temos aqui com a cenoura? A cenoura cozida com bicarbonato, o que você tem? Uma cenoura extremamente amolecida, tá? O bicarbonato, olha, ela tá realmente bem amolecida. Se a gente tentar bater ela vai formar um purezinho, ó, tá vendo? O tempo de cocção de todos eles foram iguais, foi igual, tá? E aí nós temos o que? O bicarbonato, o que ele causa na cenoura? Mudança de pigmento não houve, tá? Mas o bicarbonato ele vai acabar causando uma mudança em termos de perda de fibra, tá? Então é o que aconteceu na cenoura, que a gente acaba tendo uma certa perda de fibra aqui nesse caso, tá? Quando a gente cozinha a cenoura no vinagre, ou seja, em meio ácido, a gente não tem praticamente alteração nenhuma, tá? Nem de coloração, nem de fibra, tá? A gente não tem problema nenhum em relação a essa questão. A gente sabe que o pigmento, o caroteno, é um pigmento extremamente estável, tá? Há diferenças de pH e a única questão realmente é que o bicarbonato amoleceu a fibra. E nesse caso aqui, da cenoura com vinagre, a gente tem uma textura perfeita e a coloração também. E nós temos aqui a cenoura cozida em água, tá? Uma cenoura, é o que a gente costuma às vezes fazer, essa cenoura cozida em água e que a gente não tem alteração nenhuma, tá? A textura tá ok e pigmento ok. E nós temos a cenoura cozida no vapor,
tá? Então, o que que nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês, eu acho que vai ficar mais fácil, né? Vocês visualizarem aqui, ó, a cenoura cozida no vapor, ela fica muito boa. E a gente lembra, gente, que apesar da cenoura ela não ter nenhum pigmento que tem estabilidade a pH, o uso do vapor é muito interessante porque você tem uma economia de gás. Então, enquanto você está cozinhando algum outro alimento, você pode fazer essas vegetais no vapor, tá? Cenoura é muito bom. Se você for comparar a cenoura foi cozida em água, cenoura cozida no vapor, tá? A gente não tem praticamente diferença nenhuma, ok? Aí nós vamos partir agora pro brócolis, que é a clorofila. Então, primeiro, né, brócolis que a gente vai mostrar aqui para vocês vai ser o brócolis que foi cozido numa solução de bicarbonato. Prestem atenção, a cor está bem esverdeada, inclusive a própria água, tá? Só que o brócolis ele está praticamente desmanchando, ó. Ele está extremamente amolecido, né? Ó, ele já está soltando, apesar de estabilizar o pigmento, o bicarbonato ele acaba fazendo com que o alimento perca fibras e também tenha perda de minerais, tá? Então a gente tem perda de vitaminas e minerais, eles não são estáveis a esse bicarbonato. Então o brócolis sendo cozido dessa forma é totalmente inadequado, tá? Porque o bicarbonato ele vai causar amolecimento dessas fibras. Aí quando eu cozinho o brócolis, né, sob um pH ácido, olha o que acontece com o meu brócolis. Ele fica levemente amarronzado, não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí, né, por causa da luz aqui, mas a gente tem uma estrutura levemente amarronzada, olha. Por quê? O ácido, né, ele transformou, né, a presença de ácido na clorofila, transforma a clorofila na substância chamada feofitina, que é um pigmento escuro, então você tem perda aí de compostos antioxidantes. Então nós temos esses dois brócolis que a gente fez aqui, ó, tá? Se vocês quiserem visualizar, ele não está verdinho, então a gente vai até comparar esse com esse aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha a diferença quando a gente tem esse brócolis dessa mão aqui, que eu tô balançando aqui da minha mão direita, ele foi cozido apenas em água, tá? Ele tá bem verdinho. E a gente for comparar com esse outro foi cozido em água com vinagre. Então você tem uma perda de pigmento aqui, como aqui em água a gente já tem uma manutenção desse pigmento, tá? E aí nós vamos também fazer a comparação, né, com o brócolis que foi cozido no vapor. Olha só a coloração do brócolis cozido no vapor. Isso mostra pra gente, né, que o vapor ele é um tratamento muito interessante para vários tipos de alimentos, vários tipos de vegetais, em que você consegue melhorar a cor. Então vocês comparam, né, esse dessa mão aqui, ó, da direita, ele foi cozido em água e esse no vapor. O vapor ele está levemente mais esverdeado, tá? Então a gente tem essas opções aí, tá? Não utilizar nenhum tipo de vinagre nem bicarbonato para poder fazer o cozimento. E aí o vapor a gente tem uma garantia, né, de você poder utilizar uma outra panela que você está cozinhando para fazer a preparação desse brócolis, ok? E aí nós vamos partir agora para o repolho branco, né, o repolho verde. A gente tem aqui feito com bicarbonato, mesma coisa dos outros. Isso aqui, é lógico que a gente tem que lembrar que o repolho branco, como ele tem folhas mais verdes, você vai ter também aí um pouco de clorofila. Então você tem clorofila e você tem antoxantina. Então o que acontece? A clorofila, né, que está presente vai ficar mais esverdeada, que é esse caso aqui. E a antoxantina, ela dá uma colorada, na verdade ela não muda muito, mas a maioria, né, do repolho branco, ele acaba tendo essa característica, né, de ficar, que é o grande problema aqui do bicarbonato é você ter um amolecimento exagerado e você tem a perda de fibras aqui, tá? E a clorofila ela acaba se dissolvendo também na água, você acaba tendo essa perda aí.
quando eu faço o cozimento no vinagre, eu já vou ter, ó, a coloração desse repolho levemente amarronzada, também pela questão da produção da feofitina, tá? Vocês estão podendo ver aqui, ó, tá? A própria antochantina mesmo, como ela é mais clarinha, ela não tem muita alteração, mas a clorofila, ela fica levemente amarronzada por causa da perda da clorofila e transformação em feofitina, tá? E o cozimento em água normal, tá? Você já tem o repolho, que ele tem a manutenção dos seus pigmentos aqui, ó. Manutenção da clorofila, manutenção, né? E manutenção também da estrutura fibrosa. Quando você cozinha no vapor, você vai ter, né, uma coloração também. Ela mantém, eu só peguei uma parte um pouco mais com maior teor de antochantina aqui, gente, mas a manutenção também da coloração, ela é mantida, tá? E a gente vai ter agora, por último, o repolho roxo, que tem altíssimo teor de antocianina. A gente sabe que a antocianina é extremamente instável a mudanças de pH. Aqui a gente tem o repolho roxo, que vocês estão vendo aqui, ó, ele, né, a tonalidade dele, ele fica um verde meio azulado, tem umas partes meio azuladas aqui, ó, tá? O bicarbonato tem a característica de ter perda de fibras, o pigmento se altera, tá todo na água aqui, e a gente tem, né, um amolecimento do vegetal, ok? Quando a gente faz o cozimento em vinagre, você já tem também mudança do pigmento, tá? O pigmento é altamente instável e você tem o pigmento também na água. Olha como é que fica a água de cocção do repolho roxo quando ele é cozido em vinagre, tá? E o cozimento dele em água pura, você tem, né, essa característica. O repolho, ele mesmo em água pura, ele vai ter uma perda aí do seu pigmento, uma alteração do pigmento, porque esse pigmento é extremamente instável, tá? Então a gente tem aqui, ó, né, alteração, o que que acontece com o pigmento do repolho roxo. E aqui vocês podem até ver a água desse repolho roxo, quando você tem o cozimento em água, tá? Água sem adição de nada, então você tem perda desse pigmento na água, tá? E o pigmento, quando você cozinha em vapor, a gente também acaba tendo alteração, mas de todos os tratamentos, a maior manutenção de coloração do pigmento foi com o tratamento a vapor aqui nesse caso, tá? Então depois a gente comenta na nossa conversa aí em relação aos tratamentos. Gente, para terminar aqui nossa aula, né, que a gente fez, então o cozimento, na verdade vou explicar para vocês antes o que a gente fez nesse experimento dos ovos, tá? A gente trabalhou com cozimento de ovos de 3 formas. A gente cozinhou o ovo em água normal, né? Cozimento normal em água. O outro cozimento a gente fez a vapor. E o outro cozimento a gente fez da seguinte maneira, a gente chama de cozimento sem fogo. Mas o que acontece? Você coloca o ovo em água, espera a água ferver. Quando essa água ferve, você desliga o fogo e deixa o ovo terminar de cozinhar na água quente, tá? É mais para economia também de gás. E aí nós acabamos trabalhando também de 2 formas. Uma forma foi você fazer, assim que o ovo acaba de cozinhar, um dos ovos a gente colocou, a gente passou em água fria, deixamos, né, em água corrente por mais de 2 minutos para esfriar, para parar o cozimento. E o outro ovo a gente deixou esfriar em temperatura ambiente. Então, o que nós temos aqui, tá? Esses 3 tratamentos, tá? Então, nós temos aqui, para vocês verem, esse pratinho aqui, nós fizemos o resfriamento em água corrente. Esse pratinho nós fizemos o resfriamento em temperatura ambiente, tá? Esse ovo aqui, primeiro ovo, foi feito cozimento normal em água. Esse ovo aqui foi cozimento no vapor. E esse ovo cozimento
que a gente chamaria de cozimento sem fogo, tá? Aqui é o mesmo esquema, tá? Água comum, cozimento em água, cozimento a vapor e cozimento sem fogo, tá? Então, primeiramente eu já vou explicar para vocês que esse cozimento sem fogo, ele não ficou suficiente. A gema, né, ela tá ainda levemente crua, mas ela já tá firme, ó. Ela já tá bem firminha, tá? Mais uns minutinhos eu poderia ter melhorado isso, mas pelo menos você vê que a gema já tem um cozimento adequado, ó, se vocês quiserem ver, ó. Ela tá bem firminha, tá? Tanto essa quanto essa, ó. A gema tá bem firme. E aí nós vamos explicar então, principalmente essa questão do cozimento, a gente tem que pensar na questão prática, né, às vezes de uma cozinha industrial, que você vai, né, cozinhar uma quantidade grande de ovos, que pode acontecer. E aí você pode economizar gás fazendo cozimento a vapor, tá? Ou economizar gás fazendo esse cozimento em que você desliga o fogo no momento da fervura e deixa o cozimento acontecer. E aí o que nós temos de diferença que eu quero mostrar para vocês? Quando você pega essa gema e essa gema, tá? O que nós temos aqui? Duas gemas. Essa gema em que eu estou apontando o dedo foi a gema, foi o ovo em que eu cozinhei em água comum, né? Cozimento em água normal. E eu resfriei em água. Esse já aqui eu esperei o resfriamento na temperatura ambiente para depois abrir o ovo. O que a gente percebe? Né? Esse ovo que foi cozido, né, normalmente, ele tá com a gema, né, bem definida. Um leve escurecimentozinho. Esse escurecimento, gente, acontece, que vocês já sabem, que é o escurecimento em função da formação do anel, né, de enxofre com ferro, e aí você acaba gerando aqui uma perda, né, da biodisponibilidade do ferro. Essa outra gema aqui, que a gente deixou esfriar em temperatura ambiente, vocês já percebem um escurecimento maior da gema, ou seja, você tem maior perda de ferro em função da formação do anel de enxofre com ferro, tá? Então, melhor é você sempre que acabar de cozinhar o ovo, já resfriá-lo em água corrente por mais ou menos 2 minutos, e já para poder você paralisar o cozimento e você não ter perdas, né, de ferro, como esse caso aqui, tá? Aí aqui nós temos a gema de ovo, que foi feita no vapor, tá? A da esquerda feita no vapor com resfriamento em água, a da direita aqui o cozimento no vapor e resfriamento em temperatura ambiente. Aí novamente a gente vê aqui o cozimento no vapor, gente, não perde nada para o cozimento normal, tá? Eu percebi aqui que esse cozimento a vapor cozinhou bem a gema e não formou anel de enxofre nenhum. A gente não teve perda de ferro nesse caso, tá? Já aquele ovo em que a gente cozinhou no vapor, mas que a gente esperou o resfriamento em temperatura ambiente, né? Ela já tem a formação maior do anel de enxofre. Então, se você for comparar cozimento tradicional com cozimento a vapor, o cozimento a vapor é mais interessante do ponto de vista tanto de economia de gás, quanto também de você ter uma diminuição do anel de enxofre, né? E sempre lembrando de fazer o resfriamento desse ovo assim que o processo de cocção finaliza. E em relação ao cozimento sem fogo, né? Foi o que eu falei para vocês. Eu acho que a gente poderia ter deixado pelo menos mais uns 5 minutinhos. Esse cozimento sem fogo aí, a gente tem uma gema, né? Bem mais, uma formação, né, uma coloração bem maior, não tem produção de anel de enxofre em nenhuma delas, tá? Nenhuma gema, aqui nós vamos ter, né? Mas você teria que deixar pelo menos mais uns 5 minutinhos. Se vocês forem fazer, em geral, o que a gente recomenda é o seguinte: coloca o ovo na água fria, na hora que começa a ferver, você desliga o fogo e deixa por mais ou menos 20 minutos,
tá? Sempre lembrando, né? Então a gente pode ter a cocção sem fogo e a cocção a vapor, são as melhores formas de cocção, porque você economiza gás. Então a gente pensa assim, não somente a nível doméstico, mas a nível industrial, de restaurantes. E você sempre, né, prestar atenção que na hora que acaba o processo de cozimento, já você fazer um resfriamento rápido desses ovos para você evitar a formação do anel de enxofre, tá ok?